Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Carol Bicudo e hoje a gente vai falar de olho esfumado. Vamos fazer esse olho aqui, ó. Várias cores e uma forma de fazer o seu olho ficar bem maior. Vamos lá comigo? Vamos começar então? Hoje eu vou usar 4 produtos. 4. Palheta, uma sombra cremosa, uma máscara de cílio e um lápis branco pra gente fazer esse olho esfumado, olho esfumado. Esse olho esfumado, se você tinha dúvida, a gente vai fazer hoje. Eu vou começar com uma palheta. Essa foi a palheta de Natal da Smashbox. E ela vem com todas essas cores. Eu vou usar esse dourado, que o nome dele é o Nutmeg. Eu vou usar o Sunset, que tá aqui. Essas duas cores dessa palheta. Por quê? Porque eu vou usar da Charlotte Tilbury como base. Eu vou usar a cor Verushka, da linha Eyes to Mesmerize, que é a sombra cremosa. A gente vai começar com a sombra cremosa para montar a sua base. A gente vai aumentar esse olho com uma cor quente e a gente vai finalizar com um dourado. A gente vai esfumar bem embaixo para crescer bem o olho e usar um lápis branco que aumenta mais ainda. E por último, a máscara. Então o primeiro passo é eu pegar a sombra cremosa com um pincel que seja um pouco mais flat. Esse aqui é o pincel da Double Exposure Palette da Smashbox. Você pega o seu produto cremoso e você vai aplicar onde você quer. Vocês viram que eu apliquei só no iniciozinho? Não precisa muito mais do que isso, porque agora a gente vai brincar de esfumaçar isso. Esse olho esfumado. E eu tô usando... eu não mostrei pra você. Eu tô usando o pincel fluffyzinho, que eu sempre uso pra esfumar. Vocês vão até um certo ponto. Não precisa se preocupar agora se tá isso marcadinho, tá? Você vai até a sua linha do côncavo. Mas esse marcadinho você vai se livrar dele depois. E olha, gente, olho esfumado, o negócio é esfumar, é misturar. Então, não cansa, continua e vai esfumando. O importante é você só parar quando estiver bem suave. Pode usar, vocês viram que eu uso bastante o meu dedo? Pode usar o dedo na finalização. Suave, montei a minha base. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado? Mesma coisa. Peguei meu produto cremoso e aplico só naquele iniciozinho. É perto da raiz do cílio e um pouco mais, como vocês podem ver. Volto pro meu outro pincel e aí começo a brincar de esfumar. E isso é um pouco daquilo que eu já tinha falado lá no meu primeiro vídeo, sobre você não ficar, né? Você realmente aqui, eu apoio muito meu punho aqui, tá? No meu queixo, que me facilita, me dá mais precisão no que eu tô fazendo. Aí, ó, com o dedinho você só tira o excesso. Montei minha base com o cremoso. Por que o cremoso? Porque ele vai deixar fazer o seu olho durar mais tempo. Com aquele pincel que eu tinha pego inicial, eu pego só um pouquinho do produto e bem com a ponta desse pincel eu vou embaixo. Do outro lado. E eu tô indo, como vocês podem ver, por fora. Bem por fora do olho, porque quanto mais você crescer a linha de fora, maior o seu olho vai parecer. E por que eu escolhi fazer isso no meu olho? Porque o meu olho é pequeno pro meu rosto, como eu já tinha falado antes. Então eu acabo querendo sempre coisas que vão me deixar com o olhão. Sem falar que, né, gente, maquiagem com o olhão é tudo. Isso não significa que você que tem o olho grande não pode fazer. Você pode, porque o olho pra mim, quanto maior melhor. Feita essa base, tá? A gente vai agora para a parte do pó. Eu vou voltar para aquele meu pincel fluffy e eu vou pegar agora um tom, o Sunset, que eu falei mais cedo, que é esse tom aqui. Esse que eu vou usar agora. Ele é meio que um tom, ele é tipo um bronze. E eu vou ele mais, ó, só lá. Uma coisa muito importante que pouca gente sabe
é que quando você finaliza um olho e você tá usando um tom frio, é muito legal você ter uma cor que seja um contraste que vai esquentar. Então tons marrons, tom bronze, isso dá um contraste e faz com que esse olho ele não fique tão acinzentado e a finalização dele seja mais bonita. Então, ó, eu venho aqui embaixo também. E eu venho mais por fora ainda, como vocês podem ver, ó. E aí eu vou toda a minha linha do côncavo crescendo bem. Isso aqui. Mesma coisa do outro lado. Vamos repetir lá do outro lado. Vocês conseguem ver a diferença de um olho pro outro já? Olha. Eu acho que isso já mostra um pouquinho a importância desse tom mais quente lá no alto do côncavo. E você, também ele te ajuda a esfumar. Isso não necessariamente significa que, por exemplo, você pega um maquiador profissional que está fazendo um photoshoot, um dia de foto específico, editorial, que ele vai usar necessariamente uma cor de transição, como a gente está chamando dessa cor aqui. Mas eu acho que no dia a dia, para você que vai fazer em casa, isso aqui ajuda de uma forma absurda. Porque facilita, fica mais fácil fazer o esfumado. E a real é que a gente quer ficar gata, como elas ficam na capa das revistas, mas a gente quer que seja prático, né? Porque ninguém tem tempo em casa. Essa é a verdade. No dia a dia, imagina. Mesma coisa, ó, aqui eu tô indo bem. Não tenham medo de usar o fluff por fora, gente. Não precisa ficar com medo. Fica super bonito. E dá aquele polido que eu sempre falo no final da maquiagem. Nossa base tá montada. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher a cor que eu quero por cima desse tom. É tipo um ouro velho, tem um certo verde, tem um certo dourado nele. Então eu vou misturar. Eu vou aplicar um pouquinho mais dele, na verdade. Mas dessa vez eu vou aplicar um pouquinho dele com aquele pincelzinho fluff que eu esfumei de início. E aí eu começo só do centro e eu puxo. E isso vai ser só pra deixar essa cor um pouco mais forte. Ele tem um certo verde nele. Não precisa ter medo de usar cor. Eu acho que tem cores que a gente pode misturar e que se você, mesmo que você queira um look, um olho natural, você ainda pode ter um tom. Esse aqui, por exemplo, se você olhar sozinho, você poderia achar, ai não, uma sombra verde, vou usar isso quando? Ué, tô usando aqui com um batom vermelho. Vermelho é alaranjado ainda por cima. Então, ó, você só vem, misturou um pouco mais. Feito isso, em um passo com um pincelzinho assim, que é um pincel. Esse pincel, gente, ele é um pincel que eu não lembro nem de onde ele veio, pra vou ser sincera com vocês. Ele é bem pequenininho, ele é pra aplicar bem pontual. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, esse que é o nome dessa cor, Java, esse marronzão aqui, e eu vou usar ele só nos cantinhos. Porque quando você tem uma cor mais escura bem nos cantinhos, faz com que pareça ainda maior. Então eu vou vir só aqui, ó. E bem perto da raiz do cílio. Aqui. E aí um pouquinho eu vou usar aqui, ó. Com essa linha aqui, eu já disse que o meu olho termina em outro lugar. Porque é tudo sobre como o nosso olho vai ler uma linha. Então é o que a nossa visão enxerga, aonde começa e aonde termina. Seja um objeto, tem um nome para isso, para quem estuda arte, tem um nome que chama Gestalt do Objeto. Isso é até um livro. E fala sobre isso, de como o nosso olho vai entender que agora o meu olho termina aqui, e não na minha linha d'água. Aí o que eu faço é um pouquinho mais de sombra, só aqui nesse cantinho, ó. Você dá uma leve sacudidinha. Mesma coisa do outro lado na parte de cima. Você vem só aqui. Só esse cantinho, ó. Vocês conseguem ver? Só esses cantinhos com escurão. Ó. Maravilha. Feito isso, eu vou pegar um pincel. Esse aqui é o... Eu posso contar o que é esse, né? Porque agora eu vou enxergar. Esse é o 242 da MAC. Gente, os meus pincéis, eles têm tanto tempo que tem uns assim, principalmente os da MAC, que eu não tenho mais o número. Que é um absurdo, né? Mas é porque eu gosto muito deles.
E agora eu vou usar a cor Nutmeg da paleta, é aquele dourado que eu falei pra vocês. Eu molhei ele com a Primer Water, um spray fixador, só pra poder... E aí você vai olhar no espelho, você vai ver aonde que tá o centro da sua íris, e é ali que você vai iluminar com dourado. Mesma coisa do outro lado. Ó, olho reto. Não espalha tanto, porque a gente quer que isso seja bem pontual, como se fosse um ponto de luz desse olho. Então mantém ali, volta aquele pincel que você tinha usado, o verdinho da Charlotte Tilbury, e aí dá uma espalhada em volta. Sem pegar mais produto, eu volto naquele meu pincel dourado e eu venho só aqui assim, no canto um pouquinho. Não muito, porque eu não quero crescer isso aqui tanto para um dourado. E aí o último toque, o penúltimo, é o lápis branco, que a gente vai usar só na parte de dentro do olho. E vai lá até o canto, tá? Não fica com medo, não. Aí, o truque é fazer isso sem chorar. Palmas pra mim, palmas para ela! Meu olho é muito sensível, então isso é uma vitória, gente. Consegui com o branco. Vou dar uma curvada no meu cílio, porque eu acabo sempre fazendo isso. E aqui a Carlinha já falou sobre isso, então a gente vai só repetir, inclinou pra cima. Nisso a gente não faz. E eu não vou dar uma super curvada, não. Eu vou só dar uma curvada natural. Só, ó, uma curvadinha. Uma leve curvada, levanta um pouquinho o curvex. Isso abre muito mais o olhar. Hoje eu vou usar a It Lash da Dior. Amo essa máscara. Amo, tipo, demais, assim. E aí, máscara é o truque. Você quer crescer o seu olhar? Muita máscara em cima e embaixo. Eu olho muito pro lado, gente, que aqui tem um espelho de aumento. A vida de uma pessoa cega maquiando não é simples. Olha a diferença. Eu vou fazer um olho inteiro só com a máscara, pra vocês poderem ver a diferença que várias camadas de máscara fazem. Eu gosto muito dessa máscara pelo seguinte: ela tem uma bolinha na ponta dela, vocês podem ver no aplicador. E aí, ó, a parte de baixo, você pode aplicar só assim, ó. Volta pra cima. Não tenham medo de muitas camadas. Vou fazer uma terceira camada. E aí, ó, vocês podem ver que eu vou piscando e aplicando. O Pedro quase caiu ali atrás da câmera. Vamos pro outro lado. Mesma coisa. Agora, vamos combinar. Olha a diferença de 3 camadas. Todo mundo me pergunta isso. Ah, faz diferença? Olha só. 3 camadas, uma camada. 3 camadas, uma camada. Faz diferença. E eu já voltei a falar pra caramba enquanto eu tô maquiando, né? Porque o meu outro vídeo foi de boca, né? Aí eu fiquei quieta. Daqui a pouco eles começam a me dar mais pauta de boca pra ver se eu fico calada enquanto eu tô filmando. Ó, vamos pra terceira camada? Eu quero apenas dizer que eu tô muito emocionada porque eu passei 3 camadas de máscara em cada olho e eu não me borrei. Palmas para mim mais uma vez. O último toquezinho vai ser, vou passar um corretivo embaixo. Eu gosto de usar o corretivo depois que eu finalizo o meu olho. Tem gente que inclusive faz a pele depois do olho. Completamente gosto pessoal. Eu gosto de fazer antes. Mas no final de tudo eu venho com um corretivo e eu passo só aqui no... E é isso. Gente, esse então vocês podem ver, o olho tá muito maior do que antes. Agora eu tenho um olho nesse rosto, né? Vamos combinar. Eu tenho várias cores, não sei se vocês conseguem ver, vou até chegar um pouquinho mais pra frente. Vocês conseguem ver todas as cores. Ele fica um pouco mais quente, ele tem um verde, ele tá contrastando com a minha boca. Isso é uma coisa muito legal na hora que você tá pensando no seu olho. A gente fez um olho hoje com 3 cores. E elas se complementam e se contrastam, então acaba o olho fica maior e fica mais bonito. É isso, gente. Esse foi o olho esfumado aumentando. A gente usou uma série de cores. Você não precisa ficar preso às cores que a gente usou hoje. Você pode brincar à vontade, na real. A verdade é que a técnica é a mesma, só vai mudar o tipo de paleta de cores que você vai usar.
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não deixem de escrever pra gente. A gente tem o Facebook da Bliss Me. E vocês podem também escrever aqui nos comentários qualquer pergunta que a gente sempre responde, tá bom? Um beijo. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!